Depois do artesanal, nós chegamos na era industrial, né? É óbvio que isso é um processo turbulento de mudança e evolução que vem desde lá da imprensa até depois a capacidade nossa de forjar o aço industrialmente, da máquina a vapor e etc, etc. Então, isso não acontece assim, é aqui que mudou. Não, são ondas no tempo. A gente não existe hoje, no ano que a gente não existe apenas hoje, a gente existe nessa convolução do que está vindo e do que já veio. Né? E essa mistura, isso molda a nossa cabeça, a nossa forma de pensar, por isso que a gente tem diferenças geracionais. Então é muito importante de entender que isso são tendências, são forças que geram tendências ao longo da nossa existência. Tá? A era industrial, ela muda, ela traz um outro jogo, porque ela traz o jogo da escala, ela traz o jogo da velocidade, ela traz o jogo, né, da força bruta, né, que é o foco em fazer, né, muita coisa muito rápido. Isso que a indústria traz isso para a gente, né? Fazer muita coisa muito rápido. E com isso o que a gente faz é ter um ganho de escala, onde eu consigo, a partir do momento que eu faço muita coisa muito rápido, o que é essencial? O que é essencial para você conseguir fazer muita coisa muito rápido? É essencial que você reduza a variabilidade, que você diminua a customização, que você não mude muito as coisas. Então, toda vez que você quer fazer alguma coisa rápida, mas essa coisa é diferente, é algo novo, você não consegue fazer rápido porque o nível de incerteza é muito grande. Você precisa reduzir. Por isso, assim, vou montar uma software house, uma fábrica de software. Você vai ter o quê? Variabilidade entre clientes. Agora, se você falar, não, vou fazer uma agência de sites institucionais, você reduz a variabilidade porque o perfil, o nicho de cliente, o perfil de projeto, tudo isso vai te ajudar a uma aplicação industrial do seu trabalho. E com a indústria, junto com a indústria, colada com a indústria, o que surge junto é o design. O design não é para deixar bonito. O design é para você conseguir entender as restrições e dar sentido àquilo que está sendo manipulado, né? A você respeitar as restrições, simplificar para quê? Para que a escala aconteça. Então, o design é aquele processo de aparar as arestas, de simplificar ao ponto em que você reduz a variabilidade e permite uma produção em escala, tá bom? Então hoje a gente fala muito, não, porque o design gráfico, o design, isso aí são outros movimentos que vêm surgindo depois, até como antítese desse movimento original. O primeiro designer do mundo foi um engenheiro britânico que ele tinha um problema de fazer os postes de luz. E ele teve que resolver esse problema para fazer postes de luz em escala, criando todo o processo, né, de conseguir pensar como é a produção e como é a forma desse poste para que você pudesse produzir, implantar, alterar, consertar muito rápido, com baixo desperdício. Esse é o trabalho de um designer. Por isso que a gente tem nas universidades o trabalho, né, o curso do design industrial. Por quê? Porque veio da indústria. Todo o resto de design gráfico, de não sei o quê, isso é uma confluência, é uma junção do design com a arte que vem acontecendo ao longo desse nosso século. Tá? Então, o ganho de escala é a coisa essencial da indústria aqui. E o que você pensa quando pensa em indústria? Diz para mim, o que você pensa quando pensa em indústria? Automação. Criação em série, né? Muito bom. Criação em série. Então, geralmente a gente pensa em máquina trabalhando, Escala, né? escala, máquina trabalhando, criação em série. Aqui que é uma grande diferença. Existe essa mesma confusão que a gente tem no ágil, de olhar a ferramenta e não olhar o big picture, acontece em todas as eras, acontece em todos os movimentos. Na era industrial não foi diferente. As pessoas, quando pensam em indústria, pensam em grandes fábricas, em grandes máquinas. E, de fato, esses ferramentais foram revolucionários. Mas o que qualifica a indústria é o processo de produção. O processo de produção é que viabiliza tudo. E aí que eu trouxe a definição do designer, trouxe essa questão toda, né, no entorno. Porque o processo de produção é o determinante na indústria. Com baixa variabilidade, com alta repetição, etc, etc. Então, às vezes, a gente confunde, né, processo com conteúdo. Qual é o conteúdo? Máquinas. Né? E o processo é toda essa lógica, toda essa coisa inicialmente subjetiva, mas que se tangibiliza numa forma, né, de conduzir a produção para que você ganhe escala, para que você seja eficiente. E eu gosto de separar a era industrial em dois grandes momentos. Né? A gente tem o momento até a Segunda Guerra Mundial e nós temos o momento
pós a Segunda Guerra Mundial. Esses momentos são muito marcantes porque eles fizeram, né, o conflito da Segunda Guerra Mundial fez uma grande mudança no mundo, tá? E foi assim, o grande catalisador da consolidação do nosso processo industrial, da nossa civilização. Então, o que acontece? Né? Quando a gente vem antes da Segunda Guerra Mundial, a gente vive um processo de novas tecnologias, de novas formas de fazer as coisas, mas a coisa ainda não está, ainda vive mundos muito confusos. Né? Existe uma série muito interessante que eu lembro da minha esposa ter assistido, chama Downton Abbey. Essa série, ela tem várias coisas que não são tão legais. O que me marcou nela, né? Me marcou essa transição de uma sociedade aristocrática para uma sociedade capitalista. Esse processo de transição foi altamente conturbado, né, com o surgimento dessas tecnologias, com o surgimento dessas novas capacidades produtivas. Então, até a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha recursos disponíveis, mas baixa capacidade produtiva. Né? Ainda tinha. Sabe aquele negócio que vem uma tecnologia nova, assim, isso não vai dar em nada, eu não acredito nisso, né? Resistência cultural, resistência. Isso tudo acontece com tudo que é inventado. Né? E naquela época você tinha, né, minas de carvão, você tinha essas coisas todas acontecendo, você até tinha os recursos para produzir, mas a capacidade produtiva ainda era rudimentar. Por quê? Porque as máquinas eram ferramentas mais potentes, mas você não tinha ainda o entendimento dos processos industriais. O lance dos processos industriais é que fez toda a diferença. Tá? Então, o que a gente tem aqui, né, nesse momento? A gente tem uma confusão social de migração em massa do campo para as grandes cidades, né, que é o crescimento do operariado. Então, o processo industrial até a Segunda Guerra Mundial depende da articulação ativa do operário, pegando máquinas desconexas, máquinas que não têm uma relação uma com a outra, e ele operando as máquinas como simplesmente uma extensão da sua capacidade física, né, como uma extensão da sua força bruta. Tá? Então, isso é uma coisa muito marcante nesse primeiro movimento. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, e tem coisas muito interessantes que você vê assim, a Segunda Guerra Mundial, geralmente ela é mapeada na nossa cabeça com uma invasão da Alemanha, que fez o Blitzkrieg, né, que é pegar os tanques de guerra e invadir, né, os lugares. Só que os tanques de guerra, sem ver como é que a coisa é complexa, os tanques de guerra eram só a linha de frente dos alemães. Toda a cadeia de suprimentos, todo o processo de levar comida de um lado para o outro, de levar combustível de um lado para o outro, aquilo tudo era feito com cavalo. Então, quando você faz uma análise do transporte, né, das vias de transporte que tinha na Segunda Guerra Mundial, o cavalo era a principal via de transporte. E a gente, às vezes, fica com essa visão de que era só uma questão de máquinas e tudo mais, porque isso é o início da guerra. O processo dos 5 anos de guerra fizeram uma grande transformação, que a gente vai fazer essa mudança, em que a gente foi literalmente mecanizando tudo. Os Estados Unidos não era uma grande potência industrial, né? E a Segunda Guerra Mundial tornou os Estados Unidos uma grande potência industrial. Eles tiveram que reorganizar toda a produção de minérios, toda a produção de recursos para conseguir criar as fábricas. Então, toda essa pressão fez uma exigência de quê? Criou uma corrida entre diversos países para chegar no próximo ponto tecnológico, no próximo elemento tecnológico que faria a diferença para ganhar a guerra. Então, virou realmente um aprimoramento dos processos industriais pela necessidade da escala, porque antes tinha as coisas, mas era aquele negócio, foi lançado um produto para rico, então tinha lá as coisas, você tinha trens luxuosos, né? O próprio, a gente pega já um pouco depois, mas pega o avião, o avião, o cara fumava no avião, era com muito espaço, não era um foco em escala, era uma coisa tecnologicamente, era um desejo de quem tinha acesso àquele troço, né? Uma coisa mais glamurosa, mais luxo, estava mais na categoria do luxo do que na categoria do nosso processo de escala industrial em si. E isso vai se transformando, isso vai mudando, né, com muita intensidade. E aí, o que é muito interessante é que essa competição armamentista, ela obriga os países a serem mais eficientes, porque os recursos se tornam mais escassos, a demanda torna-se muito abrupta, questão de armamento, de vestimenta de soldado, toda a questão da cadeia de suprimentos, né? Porque o exército vai e tem um monte de coisa que tem que continuar chegando no exército. Como é que você vai fazer esse troço funcionar? Então vira um pandemônio logístico incrivelmente complexo, né? Exigindo que as técnicas produtivas... Tá? Então aí que a gente vê a consolidação, né, da questão do Fordismo, essa coisa da linha de montagem, essas tendências, essa força, né,
para você conseguir inverter, em vez do operário navegar, essa própria mentalidade, o operário ir pegando as coisas, para o operário ficar no mesmo lugar e o produto passa na frente dele, isso é uma grande mudança. Por quê? Porque agora não se olha mais o ferramental, você olha agora o processo produtivo como uma máquina de ponta a ponta. Né? Até o que a gente tem hoje com a Gigafactory da Tesla, em que você bota matéria-prima, minério numa ponta e sai carro na outra, entendeu? Um troço fora do normal. Porque ele está trabalhando em todo o processo, do começo ao fim, com alto grau de automação e um alto grau de engenharia para fazer com que aquilo seja uma cadeia previsível. Que esse é um ponto importante. A previsibilidade é uma necessidade do processo industrial. Quando a gente chega na questão do pós-guerra, tem esse boom do ganho de escala, a maior competitividade do mercado internacional, e aí tem um efeito colateral bizarro, que a gente muitas vezes não pensa nisso. E vocês sofrem esse efeito colateral o tempo inteiro, que é aumento de estoque. Estoque, anota essa palavra. Estoque é aquilo que vai te afogar no teu trabalho. Estoque é um puta problema, tá? E o aumento de estoque, porque agora você tem um boom de ganho de escala, você tem uma alta demanda, as coisas estão produzindo, acabou a guerra. O Estado não está mais comprando naquele volume. Você tem que pegar o teu parque todo e readaptar a porra toda. Isso gera um estoque gigante de um monte de coisa. Com o estoque grande, o que acontece? Efeito colateral econômico. Tudo que tem grande estoque. Então, o efeito colateral econômico de você ter estoque é aumento da oferta, certo? Você tem custo de manter as coisas no estoque e você passa a ter uma alta competitividade por matéria-prima, porque você sai de uma guerra com um planeta arrasado, né? De forma geral, as grandes economias do planeta. Então, tem que reconstruir aquilo que foi destruído, né? Então, isso cria um ambiente de alta competitividade no mercado internacional. É como se fosse o outro lado, né? Você tinha um problema de conseguir produzir muito. Agora eu consigo produzir muito, mas agora tem um efeito colateral de produzir muito, que a minha demanda por matéria-prima ela aumenta tanto, só que tem competitividade, os preços sobem, você começa a ter que reorganizar a parada toda. Por que o estoque é uma coisa fundamental que você tem que anotar isso, guardar na tua vida? Porque é o seguinte, toda vez que você fica olhando para um backlog que você sabe que não dá para terminar aquela porra em um mês, aquele estoque ele gera um custo cognitivo, psicológico, de expectativa, de ruído de informação, de reunião sem sentido, porque nego quer o que está no backlog, mas não prioriza aquela merda. Então, estoque é um grande problema que você tem que segurar de qualquer jeito. Tem que ter limite no estoque. Toda vez que você pega no seu dia a dia, na tua família, e começa a anotar coisinhas pequenas que você tem que resolver, e aquela porrada de coisinha, né? Isso vai. E você não consegue parar para resolver, né? Porque você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, mas aí fica aquele trocinho ali te lembrando, como se fosse uma pedra no teu sapato. Vocês têm a sensação que você tem uma pedra no sapato, aquele negocinho chato que você tem que resolver, e aí aquilo vai gerando um estoque que você dá a sensação, não, pô, eu tenho que parar um dia para fazer isso tudo. E nunca consegue parar. Alguém já viveu esse tipo de coisa? Parece que tem que parar tudo. Qual é a solução para o estoque? A solução para essas coisinhas, até para coisas importantes, que você vê que, porra, fica ali aquele livro que está 30 meses na porra da prateleira que você tinha que ler e não leu. Sabe? Aquela sessão de vídeos no assistir depois do YouTube que você vai colocando lá porque você quer estudar e você não ataca aquilo. Então, você tem que mudar a sua relação com essas questões, porque você precisa fazer uma coisa muito importante. Dizer não, criar limite. Né? Não vou comprar um livro novo enquanto não terminar de ler esse livro. Não vou, sabe? Criar limites. Os limites na tua ação vão controlar o estoque da sua vida. Senão você vai ser inundado com coisas que você nunca joga fora. Tá? Isso sufoca a maior parte dos nossos processos produtivos. Isso não é só uma coisa de trabalho, isso é da vida. Isso é inerente à vida. Por quê? Porque o mundo sempre vai trazer demanda, porque o mundo sempre vai trazer problema, porque as coisas sempre vão vir até você. E você precisa entender, né, o que é que você vai fazer e principalmente o que é que você não vai fazer. Limite é uma coisa importante. Tá? É a falta de limite que faz com que as coisas invadam a sua vida de forma indiscriminada e te tirem do rumo. E quando passa 10 anos, você olha assim, não estou onde eu queria. Por quê? Porque outras coisas te distraíram no caminho. Por quê? Porque você carregou bagagem demais, estoque demais. Então, estoque tem custo. Mesmo que seja um itemzinho na tua to-do list, um itemzinho no teu caderno. Então, o que eu gosto de fazer? Eu não guardo caderno com tarefas que eu fiz, não, eu rasgo. Quero que aquela porra suma. Quero me livrar. Eu quero... não, vou criar um quartinho da bagunça na minha casa. Não, joga fora os troços. Tem que aprender a ter menos, tem que enxugar, tem que reduzir. Por quê? Porque o estoque te tira mobilidade, te tira adaptabilidade. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tá?
O estoque tem um custo alto. E se você é uma indústria, eu estou usando aqui metáforas e referências, mas se você é uma indústria, literalmente, o galpão que fica os carros é um galpão que você paga a luz, paga a segurança, paga. Então, isso tudo tem preço. E o que você produz deprecia, né? As coisas enferrujam, as coisas estragam, as coisas ficam velhas, a comida apodrece. Então, o estoque a logística de gestão de estoque ela é uma coisa muito importante no meio físico e ela é muito importante no meio digital também. Tem um exemplo que o Carlito está dando muito interessante sobre o problema do estoque, né? Que você vê essa questão de vacinas. Então, como assim tem vacina no armário, vacina no estoque? O estoque está sempre zerado. Você, no máximo, tem o plano ali colado, são 2 doses por pessoa, e o estoque está zerado. Mas, assim, em termos de provisionamento, o estoque está zerado. Né? E tem lugar que tem vacina apodrecendo, por quê? Porque o processo burocrático de definir quem vai tomar aquela vacina, ele não é rápido bastante para dar conta de você ter a vazão da vacina para dar o resultado. Então, esse tipo de problema acontece com vacina, acontece com tudo. É um caos. Problema de gestão de estoque. Tá? Não está se olhando o que é importante ser olhado, que é qual é o valor que você tem que gerar.